Olá, meus amigos. Que bom estar aqui novamente em mais um momento de estudo, reflexão. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como sempre falo, o importante é estarmos unidos buscando esse aprendizado, buscando o entendimento, porque fazemos parte de uma natureza, fazemos parte do universo, nos relacionamos com todo, com todas as partes, com todos os reinos. Possuímos uma força. O que é essa força? Então, tudo isso nós vamos entender um pouquinho hoje. Então, vamos fazer a nossa prece, nossa harmonia com Jesus, nosso mestre, com esses amigos, mensageiros, sintonizando nossos pensamentos com o mais alto, com a disciplina do amor, do trabalho, do equilíbrio, e que essa fonte de energia amorosa se expanda, atingindo mais e mais todos os cantos do universo. Essa energia invisível alcança todos os seres, todo o planeta Terra, todos os lares, todas as mães, todos aqueles que necessitam, todos aqueles que buscam conhecimento, todos aqueles que ainda não buscam conhecimento do amor, que sejam todos envolvidos e se relacionem com todo o universo. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e que os bons espíritos nos oriente no estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Olá, então vamos lá no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu não sei, eu estou sentindo meu computador está meio estranho aqui. Bom, nosso estudo hoje, Livro dos Espíritos, tá? Aqueles que quiserem pegar, é o capítulo 4, então, o quarto capítulo. Nós vamos falar do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos. São as questões 60 até 67A. Então, não dá para eu expandir muito aqui nos comentários, senão não dá tempo, né? Então, vamos começar assim. Fluido cósmico universal. Vamos entender, então, fluido cósmico universal. O que é? Fluido é alguma coisa que flui, que vai, que se espalha, né? Cósmico, nós lembramos lá das aulas de ciências, de física, química, astronomia, cósmico, universal, universo, grandioso, infinito. Então, fluido cósmico universal. Allan Kardec vai nos dar aqui alguns conceitos explicando tudo isso, né? Nós vamos falar um pouquinho desse princípio vital. Ó, fluido que vai, que se expande, não é? Cósmico, imaginemos aí todo o planeta, todos os elementos constelares. É maravilhoso, né?
e universal. Imaginemos o universo. E vamos falar o que tem a ver isso com seres orgânicos e inorgânicos, com essa lei da natureza tão perfeita, tão harmoniosa, tão bonita. E o que tem de relação conosco, espíritos, encarnados ou desencarnados, mas que nascemos, crescemos e morremos? Então, essas questões, ela vai elucidar um pouquinho isso. E como sempre falo, não dá para falar tudo aqui. Então, dúvidas, procurem a SECA, que tem um canal aberto, todo esclarecedor. Tanto ciência, filosofia, religião, porque é a doutrina espírita. Mas vamos lá. O princípio vital é o quê? É a força motriz dos corpos orgânicos. Aquilo que nós lutamos para buscar, viver, superar todos os obstáculos. É a força do otimismo. Isso é um pouquinho do que vamos ver. Então vamos lá. Seres orgânicos e inorgânicos. Seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Quem entra nesses seres orgânicos? Nasce, cresce, morre. Entra os homens, os animais e as plantas. As plantas lá no reino vegetal, né? Mas elas também. Imagina uma sementinha, a hora que ela está lá debaixo da terra. A força que ela faz para superar o obstáculo da terra ali que cobre toda a sementinha. É a força que ela faz para alcançar essa luz. Então, é um ser vivo. Porque só os seres vivos que têm essa vontade em superar os obstáculos. Nós espíritos encarnados, humanos. Bom, então vamos lá. E assim, imagine uma semente, ela cai de uma árvore aí, o vento vem e leva ela para longe, ela vai ser soterrada pela poeira, pela terra, e ela vai ter novas vidas. Ela vai nascer, vai crescer e vai morrer. Aí ela volta novamente para o solo, vai adubar todo o solo, que é o reino animal, o reino mineral. Porque o reino mineral das pedras, a terra, a água, eles não têm vida, mas são de extrema importância para a sobrevivência dos outros reinos. Olha como Deus é maravilhoso, um relacionado ao outro, um cooperando com o outro, e assim nós devemos ser. Os espíritos encarnados humanos devem ser assim. Mas vamos lá. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. Quais matérias? Os minerais, a água, o ar. Então, já coloquei um pouquinho para vocês. Quais são as espécies que fazem parte do reino mineral, né? Então, os inorgânicos são esses do reino mineral que não possuem a força vital da vida, não possui esse fluido da busca, né?
Aí nós vamos lá para a questão 60, então. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, respondem os espíritos. A lei de atração é a mesma para todos. A matéria que Deus criou é uma única, né? Depois vão se adaptando, se adequando, se desenvolvendo de acordo com a necessidade e os ambientes que Deus foi colocando ali também. Questão 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? A resposta dos espíritos é sempre a mesma matéria. Acabei de antecipar, né, gente, para vocês. É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada, ou seja, ela é animada por esse fluido da força da vida. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Qual será a causa dessa animalização da matéria? Por quê? O corpo físico, só o corpo físico, sem a animalização dessa matéria, ou seja, sem a força do espírito, não vai ser nada. Não vai buscar nada, vai ser só uma mesa ali parado, vai ser só mais um objeto, né? Então ele pergunta aqui, qual é a causa? Aí os espíritos respondem, a união com o princípio vital. Nós, espíritos, precisamos o quê? Unir a matéria, ter um corpo para que consigamos evoluir, buscar, aprender. E assim, uma coisa vai relacionado com a outra. Mas vamos lá. Então, o princípio vital, vocês entenderam, né? A questão 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida, da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, sem o princípio vital, seríamos só mais um objeto, mais uma coisa, certo? Então, vamos lá. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Será? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós como oxigênio e hidrogênio que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Então, aqui, há um tempo atrás, passava muito, inclusive na televisão, nos estudos científicos aí, desse fluido cósmico universal, dessa matéria base da criação. E, inclusive, eu acho que eu mesma fiz um estudo aqui um dia falando, já pensou se Deus fosse criar uma matériazinha para cada elemento, para cada espécie? Então, não dá, né? Ele até conseguiria. Mas por que ele iria fazer isso se com uma matéria básica ele só ia moldando de acordo com o espaço a ser ocupado por aquela matéria? Então, ele usa um princípio e vai desenvolvendo todas as outras formas, todas as outras vidas,
todos os outros reinos, as espécies. Então é isso que os espíritos colocam aqui para que nós pelo menos comecemos a pensar, se não entender tudo agora, mas a pensar nisso e buscar textos que completem essas interrogações que nós temos, né? Então, ele coloca, qual foi que eu parei aqui? E absorve e assimila. 64, que o princípio vital formaria o terceiro, né? Agora nós vamos lá, para 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos. Vocês vejam que sempre os espíritos são muito objetivos, né? Uma questão completa a outra. Se na questão anterior ele já respondeu, ele até citou aqui o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois todos procederam de um mesmo princípio, ou seja, uma matéria básica, aí de acordo com a necessidade, de acordo com a ocupação, a criação que Deus quer, a determinação daquele determinado espaço a ser ocupado, elas vão tomando novas formas. A água, por exemplo, nós temos aí. A água, ela tem vários, não me lembro mais como é que falava nas aulas de Química e Física, estados. O líquido, gasoso, lembram disso? Lá do tempo do ensino fundamental, eu acho. Acho que era do fundamental, colegial, ensino médio hoje, né? Então veja que a mesma matéria, ela toma outras características de acordo com as necessidades. Então imaginem um universo. Imaginem como é todo esse universo cósmico. Gente, é maravilhoso, não dá pra gente entender tudo em 20 minutos aqui. Precisamos pegar, ler, buscar, reler, pegar outros artigos, outras matérias, outros estudos, que cada um daqueles que estão ali colocando um pouquinho dos estudos tem uma pitadinha de conhecimento, de busca, de entendimento, e isso vai aprofundando, vai sedimentando o nosso entendimento, a nossa evolução. Só não podemos esquecer assim, Deus é criador de tudo, tudo, e tudo é importante, tudo se relaciona, tanto visível aos nossos olhos físicos, ao nosso tato, ao nosso olfato, ao nosso paladar, ao nosso mental. A gente imagina, né? Eu posso fechar o olho e imaginar. E o invisível, porque existem matérias que não são ponderáveis aqui, né? Não dá pra gente pesar, não dá pra gente pegar, medir, mas elas também existem, mas elas são tão sutis, que nós não conseguimos enxergar, não conseguimos fazer nada disso. Mas elas existem e elas são importantes, também se relacionam com o desenvolvimento, a evolução do ser encarnado, dos reinos mineral, vegetal, animal, com todo o universo, né? Mas vamos lá. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Resposta dos espíritos. Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos?
Sim, claro. Modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Então, é o que nós falamos lá dos vegetais, né? Plantinha busca, 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 busca. Ela tem ali princípio, mas é diferente do ser humano. A 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos? Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É necessária a união de ambos para produzir a matéria, para produzir a vida. 67A. É um complemento. Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Será? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses entretem e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Lendo assim as questões, a gente precisa prestar muita atenção para que haja um entendimento, né? Porque o nosso cérebro, ele necessita sentir ali como se fôssemos comer uma refeição, bem devagar para sentir o gostinho, o cheirinho, descobrir quais são os temperos que foram utilizados. O nosso cérebro precisa dessa atenção, o ler, o ouvir e, depois que lemos, depois que ouvimos, precisamos voltar nas questões, trechinho por trechinho, para que haja todo o entendimento. Senão fica muito abstrato. Porque quando nós vamos trabalhar esse tema com as crianças, por exemplo, nós levamos um material mais concreto, lúdico, para fazer as demonstrações. Como nós estamos só num estudo muito rápido, só mesmo para dar uma pitadinha de curiosidade em cada um que nos acompanha, para que busque o entender, procure o estudar, o pesquisar, porque somos espíritos encarnados. Todos nós, espíritos encarnados, um dia, tá? Esse é o objetivo da criação de Deus. Teremos a evolução por completo e vamos entender, precisamos entender tudo isso. Muitas vezes falamos, mas é tão chato, né? O livro dos Espíritos, ele é uma coisa muito científica, não dá para entender tudo. Claro que não. Por isso falamos, estudo, pesquisa. Então, com certeza, esse estudo não atingiu aquilo que nós desejamos, tá? De conhecer, de entender tudo. Mas não esqueçam, fazemos parte dessa criação, fluido cósmico, universal, força vital, nos relacionamos com o reino animal, ou com o reino vegetal, mineral, nos relacionamos com a matéria invisível,
Sim, tudo isso faz parte da nossa Constituição. Então, precisamos entender. E um dia, toda a humanidade entenderá as razões por quê disso tudo. Somos filhos do Pai Criador. E o objetivo que Ele tem para cada um de nós é o melhor. Agora, como nós vamos obter todo esse conhecimento e esse entendimento? Curiosidade, né? E o que nunca podemos esquecer, o Evangelho de Jesus. Os exemplos de Jesus, amor e caridade. Porque o amor e a caridade é que nos dá toda esse alimento para a força vital de cada um buscar o melhor, o progresso. E isso é a caridade. Caridade para com os reinos. Não sair matando as formiguinhas, né? Pisando em cima dos insetos, arrancando as plantinhas. Achei bonito, vou lá e corto. Ou achei feio, vou lá e... Tudo tem um significado maior. Caridade. Porque todos nós nos complementamos. Todos nós somos importantes um para o outro, independente dos reinos. Todos somos parte da criação divina. Meus amigos, o tempo termina. Busquem entender bem esse capítulo, porque entendendo bem essa parte, orgânico e inorgânico, o princípio vital, essa força, vai ser mais fácil para entendermos os outros capítulos a seguir. Muito obrigada. Perdoem minhas falhas. Vou buscar mais entendimento sobre isso, viu? Que é muito legal, muito importante. Fiquem com Deus e que Jesus, o Mestre, abençoe cada coração, encarnado e desencarnado. Abençoe todo o planeta Terra, todas as espécies, todos os reinos. E que a força vital de cada um possa sempre buscar a luz. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.